tinham muita curiosidade. Então acabou sendo um debate bem legal. O final da palestra, né, foi bem extenso, porque eles encheram a gente de perguntas, mas foi bem interessante, assim, a gente vê que eles têm a questão em casa, eles não sabem para quem pedir, então nós estávamos lá e surgiu toda essa curiosidade. Então eram questões assim, mas se o pai fizer isso com a mãe, o que a gente pode fazer? Então tu via que eles tinham as questões, eles não sabiam que podiam chegar e levar isso para a escola, por exemplo, né? Então foi bem bacana, porque eles tiraram muitas curiosidades, né? Eles fizeram muitas perguntas, e aí a gente começa a ver que o problema existe, sim, está dentro de casa, mas ele não chega até os órgãos que poderiam ajudar, por exemplo, a delegacia, o CRAS. Então a gente sabe que as mulheres são vítimas de violência, e por uma questão cultural, eu não vou levar isso para a sociedade. A gente mora em cidade pequena, né? Então tem essa questão, eu tenho vergonha de me expor, porque a minha vizinha vai ficar sabendo o que está acontecendo aqui em casa, o outro vizinho, os filhos os amigos do meu filho. Então é uma frase, imagina o que vão falar. Exatamente. Mas tem uma outra ideia também que pode se levar em consideração aqui. Como hoje o mundo ele é globalizado e tem acesso a tudo, nem sempre aquilo está acontecendo às vezes no seio familiar. Então ele ouviu de algum lugar, ouviu de alguma coisa e quer tirar aquelas dúvidas. E aí os pais não podem confundir muitas vezes as coisas. Ele está esclarecendo, é um preventivo, vamos dizer assim, né? Eu acho muito bacana esse trabalho, porque é uma oportunidade que eles têm de sanar essa dúvida, né? Porque se eles têm aquele anseio, aquilo fica dentro ali, fervilhando, não sabe e não o que tem fazer com aquilo, como se expressar. Então essa é uma baita oportunidade deles poderem ouvir, né, de profissionais, o que eles podem fazer e como agir, né? Eu queria até, só para complementar a pergunta, qual é a linguagem, qual é o tipo de comunicação que vocês fazem com as crianças? Qual é o estilo de conversa? Bom, além da OAB nas escolas, no ano passado nós começamos a nossa participação, a participação da OAB no programa dos Bombeiros Mirins. E esse ano vai se repetir já a convite do Sargento César Forte. Então, com eles nós também trabalhamos de forma um pouco mais ampla e mais lúdica, porque então são crianças dos 10 aos 12 anos, e nós trabalhamos com a violência doméstica e não só com a violência contra a mulher. Então é todo um trabalho. Para nós é um desafio, né? Porque nós estamos acostumados a falar termos jurídicos, falar nos processos, falar com os colegas, muitas vezes repetir expressões da lei. Então nós temos muito que trabalhar isso. Nós temos apoio de material que vem da própria seccional, mas também a gente trabalha, as meninas se dedicam muito na elaboração desses materiais, utilizam de vídeos ilustrativos, de músicas, exatamente para chamar a atenção das crianças. E de uma forma leve, que sirva como um aprendizado, que sirva como um incentivo daquela criança que está vendo alguma violência ou no seio da família ou em pessoas próximas, que se sinta motivada a compartilhar isso e buscar ajuda e não recriminada por isso. Márcio? Eu tenho uma questão que é uma dúvida minha, tá? A criação da comissão é fantástica, perfeita e tal. Falando em políticas públicas, exatamente para isso, esta comissão veio exatamente para preencher um espaço que estava ali no limbo, que estava ali faltando alguma coisa, para na prática, naquela primeira ameaça que a mulher teve em casa. A partir daí, qual é o passo que ela deve fazer para chegar lá na frente, onde tenha realmente alguém que a acolha, que a abrace e que a defenda? Bom, então eu vou ter que voltar um pouquinho aqui a tua pergunta para tentar contextualizar. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma entidade de classe. Então a nossa função primeira é defender e representar os interesses da advocacia dos advogados. Porém, dentre as nossas funções está promover a cultura jurídica, fortalecer a cidadania, os direitos sociais. E é nisso que a OAB se insere quando nós trabalhamos junto à sociedade. Então nossa subseção, nós temos um projeto bem inicial juntamente com o CRES, que o nome se chama Mais Marias, que já é um programa existente a nível de estado, em algumas subseções, que foi criado na subseção de Garibaldi, que tem exatamente o objetivo de acolher aquela mulher vítima de violência para expor a ela os direitos básicos, para ela não se sentir desamparada. E aí depois ela é encaminhada para o judiciário e segue o processo normalmente.
Até a gente gostaria de falar um pouquinho então desse projeto, porque como ele é um projeto bem interessante, eu vou deixar a Ana Júlia explicar como é que ele funciona. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Rádio Com para a nossa comissão estar aqui apresentando nossos projetos desse ano. E eu tô aqui para falar do projeto Mais Marias. O objetivo dele, então, qual seria? Seria levar informação e orientação para todas aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Esse projeto já existe desde 2017 e, como a doutora falou, iniciou na cidade de Garibaldi. Na prática, ele funciona assim. A ideia é a seguinte: quando uma mulher sofre algum tipo de violência, seja psicológica ou física, ela vai até a delegacia e registra um boletim de ocorrência. A partir disso, a delegacia toma as primeiras providências e encaminha esse caso para o Poder Judiciário, né? Que ele pode, por exemplo, determinar a prisão do agressor, em casos mais graves, ou então a juíza ali concede uma medida protetiva de urgência, como o afastamento do agressor do lar, ou então o afastamento dele, né, a proibição de contato com aquela vítima que foi agredida. Depois desse primeiro momento, que entra o trabalho da nossa comissão. Quando o risco mais imediato já foi enfrentado, começam a surgir muitas dúvidas por parte daquela vítima de violência, né? Dúvidas como, por exemplo, quando ela tem filhos com o agressor, sobre a guarda do filho, sobre a pensão alimentícia, ou então dúvidas sobre se ela pode pedir o divórcio, se ela tem que sair de casa ou o agressor que vai sair de casa, né? A vítima começa a ter muitas dúvidas e ela não sabe como, ela não tem um acolhimento, né? É aí que a nossa comissão vai prestar esse assessoramento jurídico para ela, sobre todas as dúvidas que ela tiver, e tentar fazer um aconselhamento na parte jurídica, para ela se sentir acolhida e também conseguir tirar todas as suas dúvidas, né? O desconhecimento dos direitos, o desamparo da mulher nesse momento faz com que muitas vezes ela volte pro lar, volte para aquele ambiente agressor, né? Então, a nossa ideia é trabalhar com a mulher nessa primeira audiência de acolhimento, que é um procedimento dentro do processo que envolve as violências. Na prática, como é que funciona isso? É lá na OAB? Ela vai aonde? Então, assim, nós estamos em criação desse projeto. Ele, infelizmente, ele foi retardado um pouquinho, porque no momento nós não temos juíza titular, nós temos apenas a nossa juíza substituta. E fica difícil estruturar um projeto dessa magnitude sem a certeza do magistrado que virá como titular, porque o nosso trabalho, ele é em uma equipe, né? Equipe que inicia lá com a brigada, que é o primeiro atendimento, que passa pela Polícia Civil, envolve o Ministério Público, envolve o Judiciário. Então, nós precisamos ter esses membros presentes e atuantes. Então, infelizmente, nós estamos tendo um pouquinho de retardo em razão disso. Por a falta da juíza. Exato, do juiz titular, né? Que vai ter o seu procedimento próprio, né? Sim, porque o funcionamento de realidade prática depende de todos esses membros aí. Até porque promotor, advogado, juiz. Até porque a audiência de acolhimento, que é esse momento em que a gente daria essa primeira orientação à vítima, ela é uma faculdade. Então, nós precisamos saber do entendimento do juiz titular da comarca, se ele vai aplicar ou não. E nos casos práticos até agora já tem acontecido pessoas irem até vocês, procurarem vocês? A OAB, ela não pode, não é nossa função fazer atendimento de pessoa, e sim representar a classe. Sim. Nesse caso específico, é um trabalho. Ela falou, disse assim, que aí entra a nossa ação. Isso, é um trabalho. Mas aí é um trabalho social, né, que nós faríamos. Mas não com a vítima. Com a vítima, sim, com a vítima encaminhada pelo CRES, ou seja, ela já vai passar por um filtro de capacidade financeira, porque nós não vamos fazer concorrência com o nosso advogado, o nosso representado. É isso que eu queria entender, minha orientação para ela. Um outro caminho, não vai diretamente procurar. Nós iríamos atuar naquela vítima carente que seria encaminhada para a Defensoria Pública, né? Então nós não estamos competindo. É ali que eu queria chegar, porque eu fui defensor público durante 35 anos, me aposentei nesse ofício, e queria ver qual é porque muitas pessoas, a maioria delas, eu acredito, sejam hipossuficientes, ou seja, pessoas que não têm dinheiro para pagar, contratar um advogado, e que o valor comum é a Defensoria Pública.
Eu entendo talvez desculpa, Alice, que a ideia é essa, trazer um pouco mais de conforto, porque no turbilhão da situação, né, a pessoa tá lidando com emoções, tá lidando, né, com a questão, às vezes, de uma agressão física, do que vão falar e também das dúvidas do que ela pode fazer, né? Isso talvez, Alice, é a questão. Isso ainda se ouve, se eu sair de casa eu vou perder meus direitos. Esse paradigma que a gente precisa quebrar. O que eu faço, o que eu não posso? Aí que entra a orientação de vocês, né? Para isso, né? Quando a Ana estava falando, estava pensando que a gente tinha que reforçar bem essa questão, que o que nós vamos fazer é orientar, nós não vamos captar clientes, né? Que é a função da comissão, é a orientação. E existe um outro projeto que também, daí, se me permite, deveria ser trabalhado junto na criação do atendimento do Mais Marias, é a Sala Pérola. A Sala Pérola é a sala onde a mulher vai receber aquele suporte, aquele acolhimento afetivo e profissional, no sentido de ter a orientação, de ter a assistente social, de ter... É um trabalho concorrente com o CREAS? Não é. Mas eu acho que são momentos, sabe? Eu não sei, eu particularmente falando pela experiência que a gente tem de vida, eu criaria esta Sala Pérola lá na delegacia. No momento que ela vai fazer o registro, ela faz o registro, ela já sai dali, ela passa para a Sala Pérola, ela recebe a assistência social, o acolhimento da assistência social, a orientação jurídica, e aí, porque lá eles vão vão encaminhar para o judiciário. Bom, vai ter uma audiência de conciliação lá o fato ocorreu dia 10 de janeiro, dia 20 de janeiro. Ela tem esses 10 dias para ela já se preparar, se orientar, que é o momento mais fragilizado dela. E são muitas dúvidas, né? São muitas. São muitas. Essa questão da orientação do Mais Marias, isso aí é fundamental. É importante destacar que seria um projeto voluntário, né, da nossa comissão, e como a nossa comissão é formada exclusivamente por mulheres, seria dar esse acolhimento e orientação para as vítimas, né? Mas de uma forma voluntária, que também nós, advogadas, vamos assinar um termo que nós depois não vamos poder representar essa mulher particularmente como só advogadas. Orientar. Exatamente, só orientar. Ana Júlia, se não for tirar muito teu tempo, eu gostaria que você reprisasse para nós ali, quando você fala as dúvidas que as mulheres têm quando acontece isso, porque isso é importante elas saberem, né? Contar com alguém que tem esse conhecimento para orientá-las, né? Isso, sim. Uma das primeiras dúvidas que surge, como a doutora Daiane mencionou, seria como o medo dessa vítima, né, de ter que sair de casa, ter que abandonar o seu lar, ou então não sabe como pedir o divórcio, se ela tem esse direito. E também tem muitas dúvidas que surgem sobre a guarda dos seus filhos, né, quando ela é vítima. Elas acham que elas vão perder o filho, ou então vão ter que sair do lar, né? Como que ela vai fazer essa mediação também, né? Ela vai entrar em contato, não vai? Sim. Quando ela sai de casa, ela pode pensar que por ela ter saído de casa, ela pensa, eu abandono do lar, o cara vai querer ficar com as crianças, perder os bens. Perder os bens. E isso não é o que acontece, né? Ela pode sair de casa por ela estar sofrendo agressão dentro de casa, mas ela tem todos os seus direitos plenamente amparados na lei, e ela vai ter direito à divisão de bens, se assim for, né? O casamento deles, enfim. Tinha outras dúvidas também em relação aí, né? Que é importante também. Sim, até eu mencionei sobre o divórcio, sobre a partilha de bens, né? A guarda dos filhos, e também sobre a pensão alimentícia. Se ela teria o direito ou não de receber, né, a pensão alimentícia. E ela tem direito? Tem direito. Tem direito. Só uma colocação que eu lembrei, que o Dr. Telmo falou sobre a questão do defensor público e tudo. Tu seja assalariada ou tu ganhe 10 mil reais por mês, a dúvida é a mesma, e a orientação que a gente está preparada para dar é a mesma, entende? Se a pessoa não tem condições, vai procurar a defensoria. Se ela tem condições de pagar, ela vai procurar o seu advogado. Nós não indicamos nada para ninguém, doutor Telmo. Que fique bem claro isso, que é uma função da comissão da
OAB, não é um projeto, uma ONG, alguma coisa do gênero. Não é captação de clientes, como foi falado aqui. De maneira alguma. Não fica bem claro? Porque a gente precisa, nesse espaço de informação, que a gente está fazendo através da Rádio Com, para que as pessoas saibam que é uma comissão que esclarece, que orienta, que não está captando o cliente e que, inclusive, assina um termo que não vai ser o advogada das vítimas que porventura chegarem ali. Um cliente, exato. Por um trabalho. E outra colocação que foi feita também, isso é uma postura voluntária. Sim. Não estão sendo remuneradas para fazer isso. Exatamente. A comissão existe porque ela se formou por algumas voluntárias, compuseram a comissão, a OAB, a subseção, criou esse departamento, vamos dizer, né, da comissão. Então, que fique bem claro. E o defensor público, como eu disse, eu exerci 35 anos a defensoria pública na comarca daqui, de Veranópolis e de Nova Prata. A gente recebe os hipossuficientes, aqueles que não têm condições de pagar, né? Mas esses, às vezes, até porque não existia comissão naquela época, vinham diretamente para a defensoria pública, como devem acontecer casos hoje também. Só para esclarecer, então. Márcio. Esse trabalho que vocês estão fazendo, vamos dizer que o foco está no ensino fundamental, ensino médio. Você pega ali a criança, o adolescente, e aquela mulher que procura vocês, pelo que eu entendi, é a mulher já vítima. Há algum trabalho para evitar isso, ter uma ostensividade já nessa faixa etária da mulher já adulta? Preventivo. Enquanto entidade de classe, nós levamos a informação, ao conhecimento da população. Meu ponto de vista, eu penso que quando a gente fala em violência contra a mulher, muito é falado por delegados, por juízes, por advogados, e com base na lei. Então nós já estamos falando quando o fato aconteceu, quando ele está na iminência de acontecer. Eu acredito que esse trabalho preventivo não toca direta ou exclusivamente as áreas jurídicas. Isso aí. Né? Eu penso talvez que seja o poder público, assistência social, psicologia, organizações sociais, comunitárias, a própria sociedade em si, para né? quebrar o paradigma cultural que nós tanto falamos. Né? Obrigado, porque exatamente essa é a resposta que eu queria. Para que a população entenda de que aquelas entidades, vocês na sua área, outras em outras áreas, vai chegar o momento de que eles poderão entrar no processo. Mas até lá, existem políticas públicas que têm e precisam e têm a obrigação de absorver qualquer tipo de violência. Não somente com a mulher, qualquer outro idoso, seja qual for. E que essas entidades, assim como a OAB, num trabalho social, venham exatamente lá no final quando precisarem, e não no cuidado inicial. É que o trabalho está ali que fizeram agora com os municípios de Cotiporã e Fagundes Varela, por exemplo. Ali é o preventivo, né? Vai lá, orienta, né? É isso mesmo, porque outro exemplo claro é próprio quem cuida dos animais. Tem pessoas que ligam para uma ONG, tem um cachorro aqui na rua, tá? Mas e aí? Agora, com relação à questão objetiva, eu estou olhando aqui pro relógio, foge o tempo, né? E quem usa a área do direito usa as expressões latinas como fugit, tempos, né? O tempo foge. Mas na verdade, assim, quem estiver aí nos ouvindo, seja um vereador, um prefeito, dos vizinhos municípios ou sei lá de onde, como é que eles fazem para chegar até a subseção ou até a seccional de Porto Alegre? Para aderir ao projeto. Bom, então, como eu já mencionei, a nossa gestão ela iniciou ano passado. Nós estamos num movimento um pouco diferenciado do que era a OAB no passado, até como reflexo da própria movimentação da nossa OAB estadual, que ela é muito atuante, muito presente na sociedade. Então, nós estamos iniciando um trabalho que é uma semente que, com certeza, no futuro, nas próximas gestões, vai render frutos e vai conseguir atingir mais espaços. Mas quem puder nos seguir no Instagram é OAB Veranópolis. Lá nós divulgamos inúmeras informações. Lá também tem o nosso canal de comunicação. Nós estamos à disposição, como já mencionado, é trabalho voluntário de todos, inclusive da diretoria, e não ganhamos nada, mas nós deixamos os nossos escritórios, deixamos de ganhar para trabalhar voluntariamente, porque entendemos da necessidade dessa atuação social. E acaba ganhando com uma sociedade melhor, né? Sim. Né? É o retorno que nós temos. Que tem, né? A crença de deixarmos um legado. Perfeito. Bom, já estamos para a reta final, viu? Pessoal, passou rápido. E que bom a gente poder fazer da Rádio Com um instrumento de divulgação.
que é o que vocês objetivam, que é a informação, informar, esclarecer. Tenho a certeza de que quem nos ouviu, quem está nos acompanhando até aqui, está com outra visão daquilo que a OAB, a seccional de Veranópolis, faz e daquilo que é possível fazer, porque nem tudo se consegue fazer. Eu só queria, para amenizar um pouco e para descontrair um pouco, que é a advogada mais nova aqui. Eu. Qual é a sua inscrição? Acredito. Qual é a sua inscrição? 131.613. Eu sou 11.341. Já respondeu quem que é o mais velho, né? E meu pai é 3.000 e alguma coisa. Mas que bom ter vocês aqui. Hoje a rádio tem sempre esse espaço, não é, Márcio? E Darlan, Fran, a gente fica feliz de poder ser útil. E eu queria só encerrar, se vocês quiserem me ajudar a nossa audiência, né? Se fala muito em empoderamento, né? O que é fake news e o que é real quando se fala em empoderamento da mulher? Quem que começa aí? É uma boa pergunta, né? E elas ficaram pensando, todas elas, né? Eu vou dizer o seguinte, que eu acho que é tudo fake news, viu? Porque na realidade o empoderamento a gente constrói no dia a dia, e dizer assim, eu vou ser prefeita de Veranópolis, é o empoderamento? Porém, é uma conquista tão grande por ser mulher, é algo assim tão... E o quanto isso vai influenciar nas tantas mulheres veranenses, entende? Então, eu acho que isso é tudo cultural, tá? A gente tem que ir buscar mesmo essa conscientização, aí sim nós teremos o empoderamento. Não é uma questão de empoderamento, eu acho que é uma questão de conquista normal de um espaço que nos foi tomado, entende? Porque o homem, ele já tem esse empoderamento, não, é que a cultura lhe trouxe como o ser supremo, e a mulher vem como uma auxiliar, como uma costela do Adão, e na verdade a gente sabe que a gente tem um corpo, uma estrutura e uma mente tanto quanto o homem, e aí nós temos que o empoderar-se para tomar o espaço. Não precisamos competir, eu acho que a gente tem que ir junto, né? Então, fake news, eu acho que não, nem diria fake news, é uma palavra nova no nosso vocabulário, assim como todes, assim como N palavras que foram surgindo para dar sentido a alguma coisa que é normal, que é natural, que deveria estar naturalmente ali. E quando se coloca esses rótulos, parece que deixa de ser normal, né? Exatamente. Sônia? Complementando, né, o que a Alice disse, nós não precisaríamos rotular, né, e ter essa questão de eu preciso me empoderar. A gente só tem que trabalhar, né, mostrar que a gente é capaz. Somos mulheres, estamos aí, somos tão capazes quanto os homens, e trabalharmos juntos, né? Então, o surgimento dessas comissões e até a gente, né, parabeniza sempre a nossa diretoria por ser a maioria, né, composta por mulheres. Então a gente vê que isso é um empoderamento, né? A mulher poder chegar num papel de diretoria e mostrar que pode fazer o mesmo e às vezes muito melhor, né? Então, não nos vangloriando, mas a gente é muito capaz do que faz e estamos aí para mostrar isso, né? Ana Júlia? Sim, eu concordo com tudo que as colegas falaram, e como a gente já está em fase de finalização, né, eu gostaria de dizer, depois de 1 hora falando sobre esse assunto, para todas os ouvintes, principalmente as mulheres, que se conhece alguém ou sabe de alguém que esteja passando por esse momento delicado, né, às vezes enfrentando dificuldades aí em casa, para informar que ela não está sozinha e que ela pode, sim, buscar ajuda, né, tanto da nossa comissão, ou buscar ajuda no CREAS, enfim, e que a informação salva e protege vidas, né? Doutora Daiane? Bom, empoderamento, no meu conceito, ele é fake news quando a gente fala de algo estanque.
aqueles conceitos de rede social, de feministas. Isso eu acho um pouco de fake news, porque cada mulher sabe das dificuldades que ela passa, cada mulher sabe do ambiente que ela foi criado, dos seus desafios diários. Então, quando a gente chega ao final do dia e a gente superou um desafio, ainda que pequeno comparado com uma outra mulher, aquela mulher se empoderou. Para mim, empoderamento pode ser hoje ser presidente da subseção, depois de 2 presidentes que já tivemos na história, né? Isso para mim pode ser um empoderamento. Para outra mulher pode não significar. Para outra mulher pode conseguir ter conseguido um emprego, que é algo básico na nossa realidade, né? Ter conseguido comprar um creme, né? Um hidratante corporal, porque muitas vezes ela não tem nem dinheiro para isso, seja porque não trabalha, seja porque trabalha e no final do mês ela precisa entregar o dinheiro para o marido. Então, cada mulher dentro da sua realidade conhece o seu empoderamento. E a partir do momento que nós generalizamos e que nós criamos conceitos estanques, a mulher sempre vai estar atrás, sempre buscando um objetivo, um algo criado por uma sociedade que não é compatível com a realidade dela. Fran? Eu, né, concordo com o que elas falaram e acredito que é isso, assim, essas conquistas diárias, porque cada uma dentro da sua realidade tem os seus desafios. Então, como a doutora Daiane falou, talvez para uma seja, foi bem pequeno, né, em comparação com a outra, mas dentro da realidade de cada um, né, somos todos indivíduos diferentes, mas que a gente busca isso, vencer os seus desafios, as suas barreiras do dia a dia. Então, as mulheres tem essa questão a mais, diferente dos homens, de ter que vencer. Talvez a mulher não mate um leão por dia, tenha que matar 2, 3, né? Essa é a questão do empoderamento, mas ela estar posicionada na sociedade de uma forma que ela também tenha os direitos, tenha o direito de fala, né? Eu acho isso da questão da informação também muito importante. Bom, vamos dar tchau agora, vou começar aqui com a Ana Júlia, né? Gostaria de agradecer, então, o convite mais uma vez da rádio, nós podermos estar aqui mostrando nossos projetos, né, e o trabalho da nossa comissão, e deixar um recado que nós estamos sempre abertos para orientar e para acolher, né, todas as mulheres. Sônia? Então, pessoal, um agradecimento muito especial da nossa comissão, né? Ficamos muito felizes em poder estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho. E como a Ana Júlia falou, estamos sempre aí disponíveis para quem precisar. Alice? Nossa gratidão ao universo e às pessoas que compõem aqui a Rádio Com por terem nos dado esta oportunidade de informação e de comunicação, e que e que as pessoas que se sintam inseguras ou que se sintam curiosas, que podem nos procurar, a gente está à disposição a todos. Obrigada. Márcio, Thelma? Eu acho que quem tem a agradecer somos nós, porque esse é um assunto que deve ser falado. Deve sim, tem necessidade. Então, parabéns, Arlan, pela insistência, por várias tentativas, até que conseguimos trazer essa equipe toda aqui, e quem tem orgulho realmente somos nós. E principalmente, falar do empoderamento, imaginem como seria difícil uma mulher, para ter aquela OAB de 4 ou 5 dígitos, já era difícil terminar o ensino médio, ou segundo grau da época. Já era difícil sair de casa e fazer técnica em magistério. Imagina se tornar advogada, sair de casa. Imagina o quanto teve que se empoderar aquela mulher daquela época para isso acontecer. E se não tivesse aquilo, vocês talvez hoje não seriam nem advogadas. Bom final de semana a todos e uma feliz Páscoa. Obrigado, Márcio, de coração. Thelma? Bom, que pena que acabou. É verdade. Né? Que pena que Faltou acabou. tempo, né? Porque já passamos do horário. Faltou Vamos tempo. voltar. E a gente deixa o microfone da nossa Rádio Com aqui, ó, esse prefixo 96.1 à disposição da subseção, à disposição da comissão. A Alice já é da casa, né? Mas que a gente possa ter talvez outras vezes das vossas presenças, não só pela beleza e o encantamento que vocês nos deixam, mas para que a gente possa ser útil como um veículo de comunicação. E a rádio está nesse sentido todos os sábados fazendo os programas no intuito de esclarecer, de informar, de dar transparência a muitas atividades e segmentos da nossa comunidade. Agradeço mais uma vez as vossas presenças aqui. Além de dizer, crie um bom final de semana,
Feliz Páscoa. É verdade, todos. Doutor Adriano, deixar a palavra para a senhora no final, né? Para agradecer, né? Em nome de todos que você conseguiu trazer para conversar com a gente. Isso é muito importante nós como meio de comunicação e como você falou durante vários momentos, né? É só com a informação que a gente vai conseguir aproximar as pessoas aí tendo conhecimento, né? Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, a OAB considera a Acom nossa parceira já, por tanto trabalho e tantas oportunidades que já nos deram. A informação que nós trouxemos aqui, através da Comissão da Mulher Advogada, é em virtude do assunto, da pauta relevante a ser enfrentada. Mas, quem está nos ouvindo, que ficou com dúvida, procure o seu advogado, contrate um advogado, busque esclarecimento, não fique na dúvida dos seus direitos. Essa é a mensagem que eu preciso deixar. A advocacia, ela está no mercado exatamente para isso, para amparar, para atender, para explicar e para dar o suporte da pessoa que, seja ela com qual problema estiver, seja questões domésticas, seja questões patrimoniais. Então, reitero o meu agradecimento pelo espaço e desejo uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Até porque não se procura advogado só quando tem o problema, né? Pode ser por uma conversa preventiva, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Obrigado mais uma vez, tá? Tudo de bom, tá? Obrigado aí à nossa audiência que continua com a